Fala galera do Chão de Hangar! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, onde mergulhamos nas histórias fascinantes dos profissionais que estão por trás da aviação. Aqui, celebramos as jornadas inspiradoras, as superações e, claro, os momentos engraçados que tornam esse setor tão único e apaixonante. Nós somos Murilo César, técnico em estruturas aeronáutica, e Felipe de Paula, mecânico de manutenção aeronáutica, e neste espaço trazemos à tona as memórias e os aprendizados daqueles que fazem a aviação acontecer. Vamos ouvir relatos emocionantes de amigos que fizemos pelo caminho, relembrar empresas onde deixamos nossa marca e compartilhar as lições que nos moldaram como profissionais e como pessoas. Preparem-se para embarcar em uma viagem cheia de histórias surpreendentes, risadas e inspiração. Este é o Chão de Hangar, onde a aviação é contada pelos seus verdadeiros protagonistas. Fala galera da aviação, mais uma vez aqui, rapidinho antes de começar essa entrevista, para deixar um recadinho para vocês. Para você que está assistindo esse vídeo, não esquece de dar aquela força, curte, comenta e compartilha com os amigos. Manda para todo mundo da aviação, vamos fazer esses vídeos chegarem ao maior número de pessoas possíveis, porque isso motiva e ajuda a gente a continuar gravando mais entrevistas aí para vocês e trazendo novidades para o canal. Fala galera da aviação! De volta com o nosso projeto, hoje nós vamos receber um convidado muito especial, Christian de Voisin. Ele tem mais de 25 anos de aviação, já teve passagens por empresas como Flex Aero, Aeroclube de Bragança e hoje ele trabalha na ANAC. Gostaria de te dar boas-vindas, tá? Muito obrigado por aceitar o teu convite. Quero te dizer que é uma satisfação enorme estar recebendo mais um amigo da aviação. E Christian, para quem não te conhece, quem é o Christian dentro da aviação? Gurizada, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Onde vocês estiverem. Meu nome é Christian de Voisin, sou oriundo da Faculdade de Ciências Aeronáuticas lá de Porto Alegre, né? Tive a grande dádiva, né, de pouco tempo depois de formado já entrar na ANAC, e hoje eu sou servidor público, checador, né, de aeronaves. Gosto muito de ministrar as aulas de examinador credenciado, né, das empresas, seja táxi aéreo, seja a parte de escola de aviação, centro de treinamento, nacional e internacional. Então, tem bastante história para contar aí. Top, top. Christian, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o Valeu, convite. Vamos começar, né? Nossa historinha aí. bora. Cara, de onde surgiu essa conexão com a aviação? Qual foi o primeiro contato seu com a aviação? Chefe, eu acho que assim, é engraçado, né? Aquela coisa de criança, né? Todo mundo traz aquela boa e velha história de criança. Eu comecei a gostar muito dos filmes, eu acho que é aquele filme do Top Gun, né? O primeiro lá como é que é? Do Tom Cruise, Tom né? Cruise. Que todo mundo viu, todas as crianças gostaram muito daquilo. Eu tava no meu primeiro grau. Daquilo eu comecei a ver muita coisa de aviação militar, começava a desenhar avião na parte de trás, na última folha do caderno. Foi muito engraçado porque isso daí foi lá no início, né? Lá no meu ensino fundamental. E quando eu me formei em ciências aeronáuticas, muitas décadas depois, a minha mãe pegou um saquinho cheio dessas folhas, que já tinha mais de 20 anos, né? E mostrou pra mim, tá aqui, meu. Olha o teu sonho acontecendo aí. Bah, foi muito emocionante. Cara, que É isso legal, aí. que legal. História legal. Sua mãe deve ter ficado orgulhosa, né? Imagino. Mais ou menos. Ela tem muito orgulho de mim, gosto muito da Dona Valquíria, um beijo para ela. Mas ela achou interessante, primeiro, que eu fizesse a faculdade de Direito, né? Ah, Aí eu fiz 9 semestres da faculdade de Direito, resolvi que não é para mim, e aí então, né, fui atrás. Tive que, né, brigar com a família, né, porque eles já tinham pago muita coisa, né, era uma faculdade privada. Mesmo assim, eu fui conseguir batalhar aí, e agora cheguei num ponto bom, pelo menos ela não me sustenta mais. Já faz um tempo. vantagem. Muito bom. Não, é verdade. E era exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Você começou na faculdade de Direito e de repente teve essa guinada aí buscando a aviação. O impacto Né? na família normalmente é muito grande, né, Cris? Até você conseguir tomar a decisão de fato e seguir o rumo daquilo que tu gosta, e acreditar e falar, não, vou dar certo, não é fácil não, né? Né? É complicado. Tem muitas pessoas até que falam que se você gosta muito daquilo, não tem como dar errado. Pode ser até o trabalho mais simples, mas se você se empenhar, você vai se destacar naquilo, vai acabar.
fazendo isso. Então eu não tive escolha, né? Toda a família dizendo, Uhum. pô, termina essa faculdade, vamos lá, cara, falta muito pouco, para 1, 2 semestres, você mata isso aí. E tive que sair, tive que trabalhar, né? Foi um monte de trabalhos, assim, interessantes, né? Mas que não tem nada a ver com aviação. Eu fui aquele posso ajudar da Caixa Econômica Federal, sabe? Aquele que te Aham. encontra ali Aham. naquela parte da porta para te ajudar com os caixas eletrônicos. Fui isso. Eu fui vendedor de página de internet para comerciantes de pequeno porte, né? Fui vendedor de título turístico. Aí eu consegui um Olha. dinheiro. Aí finalmente eu fui fazer a parte teórica, né? Quando meus pais disseram, infelizmente agora não adianta mais, agora ele tá apaixonado, já era apaixonado por isso, agora ninguém segura mais. Aí eles me apoiaram, né? Me deram, né? Ficamos num aperto durante muitos anos para eles pagarem meus cursos de aviação, mas graças a Deus deu certo. Obrigado, dona Valqueira. Obrigado, seu Sérgio. Muito importante vocês para mim. É muito bom, ainda mais naquela época, né, cara? Assim, um tempo atrás, o pessoal tinha muito essa doutrina de, ó, tem que fazer faculdade, tem que fazer faculdade. Então, você imagina a pressão que não foi em cima, né? Mas no final deu É tudo brabo. certo, né? Graças a Deus. É. Minha mãe era É engraçado, a gente veio lá da Vila do IAPI, né? Que é um bairro assim humilde, né? Lá de Porto Alegre, da Zona Norte. E meus pais, eles foram os primeiros da família, né, a terem nível superior. O meu pai foi dentista, minha mãe professora. Não tinha nem biologia na época dela, era história natural, né? Aí ela foi lá, se formou e, claro, né, professora com um dentista, exigiria uma faculdade superior. Mas Ciências Aeronáuticas ficou aí e deu tudo certo, né? Ela aprovou. E, Christian, quando você começa a Diga. fazer a faculdade de Ciências Aeronáuticas, qual foi assim, a sua percepção? Era realmente aquilo que você esperava? Se decepcionou um pouquinho no começo e depois se adaptou? Ou já chegou? Não, é isso aqui mesmo e vambora. Murilão, a história da faculdade é interessante até. Era uma das Ah, faculdades, ou é ainda hoje, uma das faculdades mais caras, né, do currículo da PUC do Rio Grande do Sul. Tem muitos e muitos cursos, né, e tal. Então, assim, quando eu entrei lá, para mim eu estava no paraíso. E era aquilo dali que eu queria e não queria sair dali de jeito nenhum. Teve uma ocasião que eu achei interessante, que foi justamente no penúltimo semestre, né? Cheguei no penúltimo semestre e falei, cara, não tive dinheiro para voar, né? E para você se formar, pelo menos na minha época, tinha que você uhum. apresentar os cursos de piloto comercial, PC, IFR e multimotor. Senão você não se formava. Como chegou no É último mesmo? semestre e eu não tinha voado, né? Só tinha feito o PP e algumas horas de PC, eu não ia conseguir fazer a faculdade, fazer todo o curso de PC e FR Multi em um semestre só. Então eu tranquei. Mal sabia Uhum. eu que se eu trancasse, eu teria que voltar num currículo novo. E eu não ia ter só aquelas 8 disciplinas Meu Deus. para fazer. Eu tinha que, né? Já que eu estava voltando, eu tinha que necessariamente entrar no currículo novo. Aí eu tive um semestre para fazer, além dos 4 simuladores que a faculdade solicitava, eu tive que fazer 18 disciplinas. Tanto que o pessoal lá da diretoria falou, velho, infelizmente acho que é melhor tu dividir em dois, tu não vai conseguir. Cara, praticamente eu morava dentro da faculdade no último semestre. Era toda a parte de monomotor, de simulador, toda a parte de multimotor, toda a parte de loft, Uhum. né? E toda a parte do novo curso que eles estavam montando, que era um curso de 737NG, 40 horas ainda. Graças a Deus, Deus me iluminou, não peguei nem recuperação, cara. Passei em tudo direto, graças a Deus. Mas foi uma emoção esse último semestre aí. Que luta, hein? Que luta. Foi interessante. Mas, E, velho, dá certo, cara. Quem gosta, não adianta. Tu pode botar, dizer, não tem dinheiro, a pessoa que ama aquilo vai passar por isso, né? Ah, é muito difícil, tem que estudar muito, tem que ler muito. é, Cara, quem ama, não importa, vai atrás disso. E na nossa carreira tem muito isso, né? A gente não só trabalha na aviação, mas a gente ama visceralmente isso aí. Então, exatamente. Isso é Esse é o verdade. ponto. Uma das palavras-chave que eu falo da aviação é resiliência. que bom. Persistência, resiliência e paciência, porque às vezes é complicado. É brabo, meu. Pô. Na Às parte, vezes tem. logo depois da formatura também, né? Não, você passa de universitário para desempregado. E É o aí, primeiro step, né, da formação, né? tanto que o checador, esqueci o nome dele agora.
lá um examinador antigo do Aeroclube de Eldorado do Sul. Quando eu chequei o Hum. IFR Multi, né, o pouso final foi lá em Porto Alegre mesmo, ali no Salgado Filho, a gente pousou, parou o avião, tudo certinho, ele olhou pra minha cara, botou a mão assim pra me cumprimentar e falou: "Parabéns, você é o mais novo desempregado do Brasil." Eu falei: quer dizer que eu passei?" Ele falou: "É." Consegui. Muito bom. Isso é parabenizar, né? Parabéns, tá desempregado agora. Exa- Ô, Christian, e você, sim, no seu entendimento, esse tempo todo que você fez de direito, ele te ajudou no que você é hoje? Ah, cara, Tá te demais, ajudando? demais. Muito, né? Funcionário, Felipe, funcionário público escreve, ou pelo menos é para escrever, né? É, Então, assim, todas essas situações de que eu tive que entender como escrever um processo, escrever um relatório, escrever um regulamento, escrever todas essas coisas aí, de forma com que pessoas de fora da aviação até entendam, como por exemplo um juiz numa decisão judicial, o Uhum. cara tem que ter enfim, tá acostumado, né, a escrever de algumas formas, e isso daí, graças a Deus, a Faculdade de Direito me proporcionou, né? Que Sim, lá, justamente, é uma parte extremamente. Até a parte prática do direito é teórica, né? Você é, escreve e tenta, né, Exatamente. fazer o convencimento através de leis, regulamentos e tudo mais. Então foi importante, sim. Foi bem legal. certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta, pegando esse gancho Claro. do mais novo desempregado, qual foi a primeira oportunidade? A Quando primeira ela veio? oportunidade. Ah, foi legal. Eu até nem coloquei para ti, mas eu também trabalhei como professor teórico de algumas disciplinas de voo, né? Ou de regulamentos, ou de. Acho que parte de voo, na Aerosul, escola de comissárias, né? Fiz 5 turmas lá e tive eu acho que foi 1 ou 2 dias, foi bem pouco antes de eu me mudar para São Paulo para tentar ir fazer os cursos de instrutor lá em Bragança Paulista, é, no Aeroclube de Novo Hamburgo. Acho que eu ministrei um Uhum. dia ou 2 dias da aula de regulamento de tráfego aéreo lá. E E isso foi. aí, Ah, tá. Isso antes de você entrar na ANAC, né? Bem no isso, comecinho. isso foi ali entre 2007 e 2008. E, e, 2006, 2007, 2008. e como foi essa adaptação aí de dar treinamento? Você levou de boa? Foi Ah, tranquilo? velho. É difícil. Aí É que eu uma barra, percebi hein? uma paixão minha. E é justamente isso uma coisa que a gente pode falar depois lá, eu já dentro da ANAC. Como eu gosto, cara, de dar aula, velho. Também, né? Irmão instrutor, é, é, coordenador até de faculdades de engenharia química e química, minha mãe, professora de biologia, meu pai, de certa forma, dá para dizer que ele era instrutor prático de estagiários do hospital público lá, Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Alguns egressos de faculdades públicas de odontologia, ele dava aula lá no bloco cirúrgico. Então, pô, todo mundo dá aula na minha família, então eu acho que vem do DNA, né? Então, Sim. esse negócio assim de se esmerar para que a pessoa tenha insights, desenvolva mais, até seja melhor que o seu próprio instrutor, para mim é uma dádiva, assim, sabe? Para mim é um vício. Eu gosto muito de dar aula. Eu acho muito interessante É, que eu você falo falou, né? que. E a instrução eu falo que é um chamado, porque você realmente tem que ter o dom, você tem que conseguir prender a atenção do aluno, e você, além de instrutor, é um eterno aprendiz, né? Porque você tem que estar se especializando, se formando, se informando o tempo todo, né? Duas coisas que eu gosto muito de falar para os meus alunos. Bom, já passando mais para a ANAC, né? Além dessas turmas que eu dei antes da ANAC, quando eu cheguei lá, eu comecei a dar. Eu gostei muito dessa parte de cheque, né? Embora não tivesse Uhum. tido muito apoio dos servidores que estavam lá, que exigiam que o cara tivesse muitas horas de voo de experiência para ser checador, Aham. graças a Deus eu consegui meu espaço lá e comecei a fazer com que as pessoas tivessem conhecimento, né, de tudo isso que a gente está passando, tudo isso que a gente Uhum. distribui para o pessoal na forma de cheque. Então, já dei muita aula presencial, já dei aula EAD, como a gente está fazendo. EAD não, síncrona, como a gente está fazendo agora. Uhum. Aí Isso. desenvolvemos cursos EAD para examinadores credenciados estrangeiros de centro de treinamento de fora, né? Teve uma vez que a gente foi fazer uma Legal. certificação na Airbus de Toulouse e eu presencialmente comecei a dar aula para simplesmente para os diretores de treinamento da Airbus lá em Toulouse. Então,
Cara, Esse que tipo de legal. coisa, assim, eu sempre falo pros meus alunos coisas do tipo assim, tá vendo aquela cadeira ali, vamos pegar o exemplo disso aqui, ó, tá vendo essa porta aqui? Essa porta aqui, se ela foi criada e colocada aí há 20 anos, ela tem 20 anos de experiência. Ou seja, qualquer coisa que é fabricada, feita há muito tempo atrás, tem esses X anos de experiência. Não significa que eles são proficientes. Sim. Então, por isso que eu sempre digo, pessoal, não Exatamente. adianta você ter 50 anos de experiência, né? E tudo. Se você não tiver proficiente, você vai seguir naquela porta ali, né? Faz Inclusive, sentido. isso faz parte de um dos áudios que eu mandei lá e que circulou o Brasil inteiro, né? Que pareceu que eu tinha preconceito com pessoas com experiência. Claro que não é verdade. A experiência é muito importante. Só que de nada Uhum. adianta a experiência se você não é proficiente, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, né? E sempre tá O- ensinando as pessoas e dá aquele gostinho da pessoa continuar aprendendo. Não simplesmente fazer um curso há 2, 3, 10 anos atrás e achar que ainda continua proficiente. Vai lá, dá uma papirada, né? Dá uma verificada lá que é sempre Exatamente. bom. Hum, Ainda mais. Aprendizagem contínua, né? Hoje, impressionante que hoje a gente estava conversando sobre isso, porque eu trabalho com a parte de estruturas, né? E hoje eu tô trabalhando aqui na África. E a gente recebe muito freelancer aqui, tá? Às vezes, para atender a demanda, a gente recebe muito freelancer. E a gente recebe currículo, assim, do mundo todo. E às vezes a gente legal. pega cada currículo aqui que você olha o currículo e tu fala, cara, esse cara tinha que estar na NASA, né? A gente até brinca aqui. Esse cara tinha que estar na NASA. E quando o cara chega aqui para trabalhar, ele não tem proeficiência. Então, assim, a gente consegue fazer. É o que eu falo, na estrutura especificamente, a avaliação mais concreta que a gente tem do profissional aqui é quando ele chega e coloca a mão na ferramenta. Quando ele começa a trabalhar, quando ele abre o manual. Isso vai de encontro exatamente ao que você está falando. Às vezes um currículo, às vezes 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, não quer dizer absolutamente nada. Pois é. Eu sempre tento falar, principalmente para o pessoal mais antigo, né? E eu tô começando a ficar um desses profissionais mais antigos. Tô com 17 anos da ANAC, chefe. Tô mais perto da minha aposentadoria do que da metade. Já passei da metade, né? E eu sempre É, falo pro estamos pessoal, juntos, estamos juntos. né? Tem um Sempre falo pro caminho. pessoal, velho, né? Você, comandante mais novo, cara, se esmere para passar o que você sabe pro mais novo. E não deixa ele escanteado dizendo, novinho, você aqui não manda nada, quem manda sou eu. Não precisa fazer isso. Daqui a pouco você vai, e se você tiver todo o esmero para fazer com que aquela pessoa saiba tudo que você sabe, até mais do que isso, tenha certeza que você vai ver o seu trabalho refletido no trabalho dele lá. Daqui a pouco você aposentado vai ver um cara ministrando instrução como você ensinou, ou seja, é você lá, né? O cara vai fazer o exame de proficiência, o cheque do piloto, como você coordenou, então é você lá. Não fisicamente, porque é o outro piloto, mas são as Exatamente. suas técnicas que estão sendo feitas lá. Então você vai perpetuar a sua instrução, perpetuar o seu conhecimento. Então é muito importante trazer as pessoas mais novas junto contigo, né, para aprender tudo que tu saiba e ir junto contigo. E não gerar aquela briga, aquela coisa interna de que, quem é tu novinho, quem é isso, quem é aquilo. Isso daí não agrega em nada na empresa. A empresa sempre vai ser melhor se todo mundo estiver unido, indo para o mesmo lugar, né? Eu acho que isso hoje Tu sabe, Christian, aqui dentro. vem mudando muito isso É hoje. isso que eu ia falar. Já nos dias de hoje já mudou um pouco isso. Antigamente a gente pegava muito isso, né? Os mais velhos. Tipo, a gente chama de pano preto, né? Tinha muito pano preto, né? Fazia e tal. Hoje eu acho que como a nossa geração tá vindo, a gente já começa a passar um pouco mais do que sabe, né? Lógico, eu tô no meio do caminho, né? Mas a galera um pouco acima, a idade aí, o Murilo um pouco acima também. A galera já vai passando experiência, já vai. Não te chamando de velho, né, Murilo? Mas um pouquinho mais. Mas já Obrigado, obrigado. vai passando Experiente, experiência. experiente, É, experiente. experiente, já vai passando Isso. experiência e eu acho que isso vai mudando, né? O tratamento da galera mais velha. Vou Certeza. corrigir, proeficiente. Proeficiente. Presidente, já. Usei É, a palavra. exatamente. Não, é exatamente o que o Felipe falou. Eu acho que a aviação, há um tempo atrás, ela era um ambiente bem hostil, né? Eu vou falar pelo que eu conheço, o hangar, né? O hangar, ele era um ambiente um pouco hostil antigamente. Hoje você já vê a coisa muito mais sociável, mais amigável, Ah, essa passagem de conhecimento, isso mudou muito dentro da aviação. E assim, eu te falo que de uns graças a 10 anos Deus. para cá isso melhorou demais, demais.
Sim, vê muita Que bom, diferença. graças a Deus. Ô, É, Christian, então, assim, você teve esse primeiro contato e como foi essa mudança? Quando você saiu dessa primeira profissão sua e teve o primeiro contato com a ANAC. Como isso aconteceu, esse primeiro contato com a ANAC? Assim, na realidade, antes de entrar na ANAC em 2008, ali por 2005 a gente teve uma professora muito bacana, doce, gente boa demais, que trabalhava no então Serac 5, lembra do DAC lá, das representações regionais? Serviço Regional de uhum, Aviação Civil 5, né? A professora Rosana, saudosa. Ela chegou lá na nossa turma perguntando assim, velho, tá saindo estagiários de lá. Alguém se interessa? Aí eu olhei assim e falei, eu, né? Deixa eu ver como é que é. E aí eu trabalhei durante 6 meses lá no Serac 5, ou seja, trabalhando com justamente a parte da administração da aviação, né? Logo depois, né, uns 3 anos depois, passei no concurso e lembra que lá no início da ANAC ainda eles estavam fazendo com que um quinto, né, 20% a cada ano fosse saindo da ANAC para dar espaço aos servidores? Nessa época aí uhum. ainda tinham alguns militares lá, Coronel Fisch, Coronel Schuch, vários de lá. Então o pessoal meio que me conhecia. Aí quando eu entrei como servidor público, muitos já sabiam do meu trabalho de 3 anos atrás, né, como estagiário. Então não foi uma coisa assim tão conturbada, né? De certa forma, na faculdade, como eu fui estagiário, durante a faculdade eu já estava na administração. Quando eu entrei para a ANAC, né, aí já com a transformação de DAC para ANAC, aí justamente as coisas não foram tão traumáticas assim, né? De Uhum. certa forma, hoje a ANAC não tem mais a figura das representações regionais. Mas bem lá no início, a ANAC o DAC transformou-se em ANAC mais ou menos com os mesmos moldes, né? Foi passando o tempo com algumas solicitações de assessorias e tudo mais, o pessoal foi percebendo que é melhor manter uma unidade nacional do que ter, entre aspas, feudos de aviação, né? Daqui a pouco um processo é Certo. feito de uma forma numa região e era feito de uma forma diferente. Documentos eram aceitos numa que não eram aceitos noutra, né? Então isso daí a gente passou, foi um aprendizado muito legal, tá desde o início lá, né? De tudo, de tudo, tanto na parte processual, na parte de execução, né, das inspeções e tudo mais, teve uma grande evolução, graças a Deus, né? E aí a gente hoje está com um pouco mais evoluído, sempre no caminho da melhoria, né? Sempre fazendo uma melhoria contínua aí. Ok. Não, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entra, né, na ANAC e já cai direto na parte da regulamentação? Ah, legal. Quando eu Já entrei é? lá na ANAC, o pessoal ele me conhecia por trabalhar junto com o saudoso Coronel Paulus, né? Paulus Mendes Porto, foi meu chefe. E aí eu fui Uhum, trabalhar com escolas de aviação e aeroclubes, né? Quando uhum, eu entrei na ANAC, eu também fui para essa área, né? Por uma decisão interna, preferiram que eu fosse ajudar com a parte de multas e autos de infração, né? Foi uma das uhum, primeiras coisas que eu dei aula, diga-se de passagem, né? Porque a gente trabalhava muito com isso, era uma sistemática diferente, né? Antes, os relatórios de fiscalização eram feitos e todo mundo mandava lá para o setor para nós lavrarmos os autos. Um pouco tempo depois, a gente verificou que essa distribuição foi feita para todas as áreas. Não teve mais uma área específica que fazia auto de infração. Todos os servidores poderiam fazer. Depois, uhum, lá em Porto Alegre mesmo, me surgiu a oportunidade de eu ir para o Rio de Janeiro e eu fui para a parte de táxi aéreo, né? Trabalhei um pouco em táxi aéreo. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhei praticamente aí 10 anos, de 2010 a 2020, no grupo de centro de treinamento, né, no 142, né? Aí de lá uhum. recebi uma solicitação para ir para o grupo de táxi aéreo, né? 135, a hoje chamada GOAG, né? Gerência de Organizações da Aviação Geral. Aí lá a gente trabalha hoje com táxi aéreo, segurança pública e agrícola, né? E algumas demandas de aviação geral também, além de denúncias, essas coisas. Então a caminhada Curiosidade, foi esse interessante aí. interessante. Curiosidade, esse táxi aéreo ele Diga. engloba o offshore também? Tudo? A Todas parte de as operação partes de de táxi aéreo offshore. Isso. Normalmente, offshore, né, ele é contratado.
né, pelas empresas, normalmente as de extração de Isso. petróleo, e, né, para ter esse contrato, eles precisam ser táxi aéreo, né, regulados pela RBAC 135, e aí tá com a gente também. Só que não existe, assim, um pessoal, uma área especializada nisso, né, é um táxi Uhum. aéreo, em geral, que são distribuídos preferencialmente para os servidores que são pilotos de helicóptero lá. E dessas Sim, áreas, não tem uma diferença. pode Desculpa, ir. Felipe, mas só para complementar, não tem uma diferença específica do táxi aéreo pro táxi aéreo convencional, não, né? Não Todos eles existe um, seguem os mesmos regulamentos, claro, uma adaptado para regulamentação. a sua operação em si, né? Mas todos eles Legal. seguem o RBAC, né, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 135, e todas as instruções suplementares que falam a respeito disso, né? Uhum. Dessas áreas que você trabalhou, Christian, qual que te mais chamou a atenção, assim, que você se identificou mais? Pode Ah, dizer que você brother, a gente gostou. gosta de Todas elas. tudo. Eu adoro aviação, cara. Me põe num aerobueiro para voar, ou me põe num Boeing 777, eu adoro tudo. Mas assim, todas as partes agregaram, né? Eu sempre gostei muito da parte de aprendizagem, né? Como a gente falou agora há pouco. Gosto muito de dar instrução, muito, muito, muito. Então a parte de escolas de aviação e centro de treinamento, que foi o que eu mais trabalhei até hoje, né? Dos 17 anos que eu tô lá, 10 anos eu trabalhei lá em centro de treinamento em 42. Então eu gosto muito, né? Gosto muito de como você desenvolve, seja o conhecimento do zero, como um aluno fazendo a licença de PP, né? Até aquele cara, né, que já tem certa experiência e, por exemplo, está trocando de um equipamento para outro, né? Eu gosto muito dessa parte. Só que assim, quando você trabalha com treinamento, né, você está numa área especializada para isso. Tem uma superintendência, que é a Uhum. SPL, né, que verifica isso. Na parte de operações, como por exemplo táxi aéreo, segurança pública, também tem parte de treinamento. Só que a empresa, ela não é criada para fazer treinamento, ela é criada para fazer segurança pública, transporte de pessoas ou coisas e, claro, tem a sua parte de treinamento lá. Então, eu que vim de um conhecimento onde tinha bastante esse pessoal que ganhava, que ganha dinheiro com instrução, e depois um lugar, cuidar de empresas que ganham dinheiro com transporte, é interessante, né? Verificar essas demandas, né? Verificar todas essas conexões entre, por exemplo, um táxi aéreo e um centro de treinamento, um táxi aéreo e uma escola de aviação. Certo. Bom, Christian, você trabalhou algum tempo como checador, certo? Graças a Deus, chefe. Não, Graças a não Deus. ficaria, não ficaria bem se não voasse. Como Nós temos o checador, tal do Aerococcus, né? Tem o vírus da aviação que se morde Ah, o sim, cara não exatamente. aguenta. Exatamente. O que que é mais difícil durante o processo de cheque para você, assim, na sua concepção? Ah, brother, cheque pra mim é uma magia. O interessante é assim, eu comecei, né, querendo insistir, né, não querendo diferenciar meus colegas de mim e nem eu diferenciar de qualquer uma outra pessoa como autoridade de aviação. Todo mundo lá dentro da ANAC é autoridade de aviação. Ninguém é copila de ninguém, entende? Só porque eu entrei com Uhum. 28 anos lá no primeiro concurso da ANAC, eu batalhei para não ser tratado como copila com pouquinho horas de voo, né? E foi uma batalha para isso. Graças a Deus o pessoal compreendeu, o pessoal entendeu que eu estava trabalhando e querendo desenvolver regulamentos, querendo desenvolver todas essas técnicas e tudo mais. E aí, finalmente, lá em 2012 ou 2013, agora se não me engano, comecei a fazer exame de proficiência das aeronaves que eu tinha na Uhum. carteira. Logo depois que eu entrei, em 2008, 2009, apareceu a Embraer com o maravilhoso Phenom, né? Precisava certificar esse Phenom no Brasil. Muita gente foi lá e levantou a mão, pô, eu quero, eu quero. E aí eu fui um dos sorteados, né? Para ser o Que piloto legal. avaliador do treinamento, né? Em 2009. Aí a gente fez um treinamento, mas esse treinamento para certificação não é exatamente um treinamento que a gente faz para colocar o tipo na carteira. É tipo como se fosse assim uma certificação do que está bom, o que precisa melhorar no treinamento. Mesmo assim, consideraram, acho que lá por 2015 ou 2016, consideraram esse curso que a gente fez lá como um curso para eu, né, colocar uma aeronave a jato na carteira e daí poder fazer cheques na aviação a jato, né?
Em 2020, finalmente, né, houve algum valor lá na ANAC para pagar para alguns servidores os cursos. Aí, finalmente, eu fiz oficialmente o curso de Phenom 300, aí o inicial, o normal que se faz em um Uhum. centro de treinamento, né? E aí, desde então, comecei a fazer cheques de aeronaves a jato de pequeno e médio porte, né? E, velho, isso daí é uma coisa tão interessante, né? Você fazer a avaliação de cognição, né, da parte psicomotora dos pilotos, que é assim, é tão interessante isso daí, que para eu não fazer o cheque como eu fui checado, né, para tentar fazer alguma coisa diferente do que uma situação empírica, né, que tu aprendeu Uhum. fazendo, eu resolvi fazer um pós-graduação, que era de docência e gestão de ensino superior, né? Só que com ênfase em avaliação de adultos na aviação, Ah, né? Aí, cara, esse legal. estudo na parte de pedagogia, né? Porque assim, poucos pilotos que eu conheço, pelo menos, poucos deles resolvem se dedicar um pouco mais à parte de exames, como é estudado na pedagogia. Ele faz cheque como fez, né? Com alguma coisa mais agregada com agora o tal do Evidence-Based Training e o Competence-Based Training and Assessment, né? Que é uma não é tão Uhum. novidade da ICAO assim, mas é interessante isso. Então eu resolvi juntar a parte da pedagogia, da avaliação. Eu nem sabia que existia uma ciência das avaliações chamada docimologia. E aí eu resolvi estudar a tal da docimologia para fazer os cheques. Cara, é muito interessante, muito legal assim, você não simplesmente aprovar e reprovar o cara, né, o piloto. E sim você fazer um feedback para que ele melhore sempre, né? Verificar o que que ele pode Uhum. melhorar, né? Colocar no cheque lá nas recomendações, faz mais isso, faz mais aquilo. Quantos pilotos eu encontrei nos aeroportos, né? Muita gente que a gente trabalha, então não me lembro do rosto de cada um, mas eles se lembram de mim, né? Aí ele, ô Christian, tudo Sim. bom? Eu, opa. E aí ele, cara, aquela recomendação que tu deu naquele cheque que a gente fez há 3 anos atrás, eu nunca mais esqueci, ó, agora tô 100% naquilo. Pá, a alma fica lavada, chefe. Uhum. Nossa, é muito legal ver assim que o cara levou aquela orientação para a vida dele e agora o voo dele está muito mais seguro. Então, a avaliação, senhoras e senhores, me desculpe, mas é uma, é uma dádiva da natureza. Que bom, né, que eu consegui trabalhar com isso. Gosto muito disso. E nessas avaliações aí, Christian, tem alguma história boa aí, alguma curiosidade, alguma coisa aí que aconteceu? Nossa senhora. Você pode Meu Deus do compartilhar pra céu, a gente? gente poderia, né, poderia fazer um podcast de 6 horas aí, só para eu contar. Tem até um chefe que eu gosto muito dele, já não trabalha mais lá na Nike, mas é um chefe que todo mundo ama de coração, que é o... Ele tem um nome egípcio, que é o Pardip Kamal Rishi. E todo mundo chama ele pelo nome mais fácil, que é o Kamal, né? Gente boa, tá morando agora na cidade de Dallas. E eu sempre mandava mensagem pra ele com o título de Voa, né? Que é o apelido do meu sobrenome. De Voa, o pé frio da ANAC, né? Porque sempre acontecia alguma coisa. Sempre acontecia. Sempre não, né? Mas claro, eu sempre costumo dizer que só acontece com quem voa, né, chefe? Então, assim, Uhum. várias emergências que eu contei até hoje, foram 17, né? Desde pequenas emergências, como por exemplo, quando tu vai clicar no piloto automático, ele sai. Ele não entra o piloto automático. Aí ele falou, o piloto falou, cara, aposto que se a gente pousar, desligar e ligar o avião vai funcionar. Quer ver? Aí a gente pousou, clicou e aí, ó. Desde essas mais simples até pneu furado no aeroporto de Maringá. Saímos no jornal, inclusive. Graças a Deus o piloto teve uma boa coordenação para deixar o avião no eixo da pista. Que mais? Falta de freio no táxi aqui em Brasília, quando a gente pousou na 11 da direita, teve que fazer toda aquela volta até chegar lá nos hangares. Ele foi usando muito freio. Na última parte, que era para sair da pista de táxi para entrar no hangar, ele pisou no freio e não achou nada. Aí ele simplesmente jogou o avião na grama, né, para o avião não ganhar velocidade. Aham. Ficamos ali na grama, tivemos que empurrar o avião lá para dentro do hangar. Mais Meu uma, Deus. trem de pouso que não subiu em Jundiaí. Ai, que massa! A gente botou o trem de pouso, fez um toca-remete, o primeiro toca-remete, quando foi levantar o trem de pouso,
Ninguém em casa. Nada. Não subiu o trem Menos de mal pouso. que ele não subiu, né? Aí, O rei quando aí, não pois desce. é, mas aí a gente não sabia se o trem de pouso travou ou destravou. A gente É, não sabia, a gente tava em pane de trem. Daqui a pouco tá dizendo, a Isso. gente põe o trem em cima, tá dizendo que o trem continua embaixo. Nada nos assegurava de que se a gente botasse o sim, trem embaixo, ele ia estar baixado e travado. Aí sim. é Graças travado, a é. Deus, pousou e o trem de pouso realmente estava travado. É, um dos primeiros cheques que eu fiz foi se eu não me engano, foi no Seneca 5 em São José dos Campos. O avião, durante o voo, o motor direito tava dando aqueles, nho, 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 sabe? Essas titubeadas. E eu sentia que dava uma guinada, né? O motor bom, o esquerdo, ele dava uma guinada para a esquerda quando o motor que estava dando essas pipocadas em voo, né, parava de funcionar. Depois ele entrava e seguia o voo. Inacreditavelmente, a gente já foi com, né, com cinco olhos, tudo para tudo que é lado, quando a gente fez o primeiro ILS lá em São José dos Campos e enchemos a mão, só o motor esquerdo entrou. O motor direito começou a titubear e aí com full power o avião mesmo, com a bequilha deflexionada para a esquerda, ele começou a ser arrastado para a grama. A gente teve que se jogar lá no manete de potência e agarrar aquilo pro avião, né, quase Meu Deus. botando a roda na grama voltar para o eixo. Aí nós suspendemos, né? Paramos lá na taxiway e aí começamos a fazer o teste do motor e realmente o motor direito estava titubeando, então não deu. Ou seja, muitas emoções nesse tipo de situação. Nenhum piloto desse desistiu, não. Não, todo mundo tem aviação no sangue, cara. Como eu sempre digo, só acontece com quem voa. Exatamente. E, Christian, eu peguei uma pequena parte do que você falou anteriormente que me gerou uma curiosidade. Diga. E como foi o seu cheque? Do PCFR Multi, Isso? lá em Eldorado. Chefe, foi um cheque normal, né? Mais uma das situações que eu aprendi na minha vida. A gente decolou em Porto Uhum, Alegre, fez um toque arremete em Caxias do Sul e retornamos para Porto Alegre, né? Os dois postos, né? Seja em Caxias do Sul, seja em Porto Alegre, foi com um motor inoperante, né? A gente alternou os motores. Aquela coisa normal, checklist, parará, né? Vamos verificar as coisas aqui. O checador fez questão de que eu fizesse tudo absolutamente sozinho. Ele não fez fraseologia, não leu o checklist, não fez nada. Então, pô, no teu primeiro cheque, velho, não vou dizer que é no primeiro porque eu já era checado PP, né? Mas no primeiro cheque uhum. de PCFR Multi, né, fazer tudo sozinho é brabo, cara. Né? A gente sabe disso. Fica nervoso, né? Provavelmente deve ter feito um monte de coisa errada que que o checador verificou, mas por a gente ter ali menos de 200 horas de voo, né? Tá bem no início, Uhum. ele deve ter compreendido que quanto eu ganhasse um pouquinho mais de experiência, eu não ia mais fazer aquilo lá. Mas foi legal, foi bacana. E ainda mais com essa Foi bem finalização, né, tranquilo. do parabéns, está desempregado. Tá desempregado. Essa ficou O marcada. Christian, Hum, o Christian é muito legal porque, assim, realmente você tem que ter uma metodologia muito boa, né? Porque você está num momento muito importante na carreira do profissional. Eu acredito que com certeza tem pessoas que vêm muito mais tranquilas, mais relaxadas, como devem aparecer pessoas extremamente nervosas a ponto de literalmente esquecer tudo. E você tem que ter o feeling para você tem que ter assim a capacidade de perceber, de se compadecer com aquela situação, acalmar a pessoa, deixar ela à vontade para ela fazer o que ela sabe. Nesse momento que eu acredito que seja o mais importante, né, dos mais importantes na vida de um piloto, né? é. Normalmente no cheque, a gente costuma falar que, assim, coisas que acontecem durante o voo só se for aquelas muito extraordinárias, alguma falha, alguma coisa, né? Uhum. Mas no voo de exame de proficiência ele não vai fazer, sei lá, mais do que 30 na vida toda, né, da aviação dele. Então esse dia é um dia bastante particular para o piloto, né? E por isso que eu acho Exatamente. interessante justamente apontar feedback neste momento. Se tu verifica, por exemplo, que ele não está conseguindo manter a altitude em algumas manobras, se ele está com um pouco de medo de deixar uma inclinação de 45 graus para uma curva de grande inclinação, chamada de steep turns, né?
Se dá Uhum. para perceber que ele está usando pouco pedal em baixas velocidades, como próximo do pouso ou num stall, por exemplo, você começa a alertar ele. Cara, peguei um detalhe aqui que seria interessante te mostrar. Você percebeu que você fez tal coisa? Você percebeu que, por exemplo, você estava lá na sua aeronave maravilhosa, que voa GPS e tal. Você percebeu que você estava fazendo um procedimento VOR, só que o que estava selecionado lá era só GPS? Não tinha nenhum instrumento recebendo VOR para vocês? Você só estava indo no que a gente chama de Magenta Needles, né? Só estava indo lá no Magenta, e ao invés de seguir na parte Uhum. da aviação de auxílios rádio, que a gente chama de Green Needles, né? Com as agulhas em verde, Sim. né? Você percebeu isso? Você dá uma olhada nessas coisas? Você percebeu que assim você pousa e você mantém a lateral da pista em vez de buscar o eixo? Percebeu isso? Né? Normalmente a galera pensa, pô, é verdade, cara, não tinha me dado por conta, né? E quando ele percebe isso, percebe que é um detalhe que ele tem, não é aquela coisa a gente apontar na cara dele e dizer, velho, olha que coisa errada que você fez, olha como você voa mal. Não, é simplesmente, ó, você voa nota 9,9. Esse trisquinho aqui vai fazer com que você gabarite. Aí o cara fica feliz pra caramba e diz, velho, aprendi mais uma, gostei, muito obrigado. Aí é uma troca, né? Porque nós da ANAC, nós não voamos todo dia, o piloto voa. Nós fazemos muito mais Uhum. avaliações do que ele, mas ele voa muito mais do que a gente. Então é sempre uma troca extremamente positiva. Uma troca de ele me passa detalhes de operação, eu passo para ele detalhes de legislação e regulamentação, e aí, né, nós unidos vamos para o mesmo caminho. Não é bom? Claro, com certeza. Exatamente. E qual a Né? frequência, o Christian, que os pilotos têm que fazer esse cheque na Ah, carreira depende da deles? operação. Depende da operação. Por exemplo, em aviação geral, dependendo do equipamento, ele pode fazer de 24 em 24 meses ou de 12 em 12 meses, se, por exemplo, for um cheque por instrumento. Já em alguns regulamentos, como o de táxi aéreo 135 e de linha aérea, ele tem que fazer um treinamento a cada 180 dias, cada 6 meses. Né? Um treinamento, perdão, Um um cheque. exame de proficiência. Exame. Isso. Está existindo, né? A gente acabou de fazer o workshop de revalidação das nossas credenciais, né? E aí teve Uhum. um checador, né, bastante conhecido na ANAC, que ele falou que a ICAO ela está querendo trazer o cheque de equipamento de 6 em 6 meses, não só o cheque de voo por instrumento a cada 6 meses para esses regulamentos 121 e 135. Né? Então, o pessoal está começando a verificar quais são as necessidades atuais, graças a Deus, né? Porque, vamos lá, uma pessoa como eu, que aprendeu a voar lá em 2003, 2002, né? A gente não tinha, naquela época, GPS, né? Não existia essas situações tão desenvolvidas quanto a gente tinha agora. A gente se formava por instrumento com auxílios rádio do solo. Hoje o que menos se utiliza é isso, se utiliza mais é o Garmin, é o GPS que coloca ali dentro do painel. Então, a instrução e a avaliação também tem que se adaptar a todas essas situações, né? Eu tive que aprender a voar GPS lá dentro da ANAC, Entendi. né? Nunca ninguém tinha me ensinado. Aí, claro, corre atrás, né? Faz toda a verificação. Tem muitos tutoriais em vários locais, tem muitos documentos da ICAO gratuitos, tem até inclusive mestrados e doutorados de colegas nossos, né? Sobre navegação por GPS e tudo mais. E aí a gente vai se capacitando aos poucos. Ô, Christian, tá sendo Diga. bem legal conversar com você, porque assim, a dinâmica com que você fala, o amor, a paixão, a profissão, e você acaba relembrando de algumas coisas, né? Eu tô lembrando Hum, aqui quando eu fui fazer o meu cheque de GMP, o grupo Moto Propulsor, né? Foi lá em Macaé. E a minha especialidade ela era a estrutura, né? Aí eu tirei a carteira para complementar. Eu tava tão nervoso na hora, mas tão nervoso a ponto hum. assim de esquecer de praticamente tudo, né? E eu já estava trabalhando com helicóptero há muito tempo. E você falando foi exatamente o que aconteceu comigo. O cara percebeu, o checador, ele percebeu que eu estava muito nervoso. Ele me tirou do cheque e falou assim: vem cá, vamos ali tomar um café. Aí fomos lá para a salinha, Excelente tomamos um técnica. café. Uso essa técnica também. Exatamente. Vamos ali tomar um café. Aí ali ele começou, e aí, cara, me conta aí, tu já trabalhou aonde? O que que você já fez? Como é que é a tua vida? Como é que tu fez para tu chegar aqui? Eu fui conversando com ele e fui relaxando e fui fazendo, ele foi me perguntando as coisas. Quando eu vi, eu já estava fazendo um cheque com ele.
Aí ele Exatamente. voltou, ele voltou, já estava fazendo o cheque, respondendo, voltamos para a sala, fizemos o procedimento de manual, montagem de equipamento, foi no helicóptero, rodou, mostrou tudo. Foi um dos cheques mais tranquilos da minha vida pela capacidade que o instrutor, que o checador teve de, tipo assim, avaliar a situação, ver que estava um momento de estresse ali cara, ele dominou e resolveu de uma maneira que eu te falo que hoje eu sou grato para ele. Eu sou muito grato a ele nesse momento, porque Aí, não sei se fosse uma outra pessoa, de repente eu teria conseguido a aprovação. pois é. Essa é uma parte interessante de uma técnica de como é que você extrai informações de uma pessoa. Tem várias coisas que você tem que pensar. Ele é adulto, não é mais criança. Ele, né, vai aprender de uma forma diferente que uma criança se alfabetizando, né? Então, Uhum. muitas vezes, por exemplo, se você faz questionamentos estilo colégio, você não vai tirar a maior parte das coisas dele. Agora, vamos lá para o avião. Tá, abre a carenagem aí. O que que é essa parte aqui? Nossa, o cara te dá uma aula. Isso aqui é a parte de óleo, conecta ali, depois isso aqui é vela, tem essa conexão, uma parte na bateria, uma parte lá nos motores, parará, parará. O cara te dá uma aula, tu sabe, só vê ali, né? Braço cruzado, fala, que mais? Né? E aí dá para ver que o cara gosta daquilo, né? Que o avião, a Uhum. aeronave, helicóptero dele vai para manutenção, ele vai lá para saber como é que é. Caramba, por que que dá essa vibração aqui quando eu faço tal circunstância, tal coisa? E aí é uma troca muito prazerosa, né? De saber, né? De ter conhecimentos diversos. E aí vem do checador e da sua habilidade de tirar informações da pessoa, sabendo que aquilo dali não tá respondendo porque tá nervoso, ou aquilo dali ele não tá respondendo porque desconhece mesmo, né? Com o tempo, assim, fazendo, né, o nosso trabalho é esse, né, a maior parte deles, fazendo, muitas vezes a gente vai percebendo formas mais tranquilas de fazer com que a pessoa venha para o seu lado, né? Não exista um vale, né, que eles chamam de power distance, né? Então você Paulista. encurta esse power distance para fazer com que a pessoa entenda, cara, você é aviador, somos aviadores, então vamos se proteger. Vamos para o mesmo lado, né? Enquanto você está seguro, eu estou seguro. Quanto melhor você voar, quanto melhor a sua empresa contratar mais gente, comprar mais aeronaves, trabalhar mais, quanto mais você se expandir, melhor para mim. Melhor para mim, melhor para a aviação, melhor para o Brasil inteiro, né? Quantidade de dinheiro, Exatamente. né? Quantidade financeira que abarca a aviação é muito boa. Então, quanto maior a aviação, melhor um país está se desenvolvendo. Então, é Né? isso. Todo mundo se ajuda e todo mundo cresce junto. Eu acho que vocês, com a experiência de vocês, até acho que pela expressão corporal da pessoa que você está ali fazendo o cheque, né, cara, você consegue saber se realmente ele não sabe ou se realmente ele está nervoso, né? Pela expressão Tem, um- corporal. tem uns pilotos, uns checadores que dizem que o cara sentou no avião, você já sabe se ele vai passar ou não. Mas é engraçado isso, né? E é engraçado também enfim, muitas coisas que a gente viu na aviação que teve um crescimento aos poucos, né? Por exemplo, no meu cheque, por exemplo, eu não me lembro de ter feito peso balanceamento, não me lembro de ter feito grandes coisas, foi o voo em si. Hoje a gente tem o famoso exame oral, né? Que já segue uma cadência de Isso. exames já há muitas décadas realizados no FAA, em outros países. Há alguns anos, alguns anos atrás, a ANAC resolveu fazer isso aí também. Nossa, isso daí é uma segurança, inclusive, para nós, checadores, né? Porque, veja bem, nós somos inspetores, nós não trabalhamos naquela empresa, nós nunca vimos aquela pessoa, nós não sabemos como é que está o avião, não sabemos como é que está o piloto, né? Daqui a pouco a gente está indo né, decolando com uma aeronave totalmente complicada e um piloto que não tem, né, muita coordenação para fazer aquilo sozinho, para te demonstrar conhecimento. Soma isso o nervosismo, ele praticamente não vai conseguir fazer as coisas direito. Então, a parte inicial da tomada de conhecimento, essa conversa, faz com que ele, primeiro, fique mais tranquilo, né? E segundo, que ele consiga demonstrar conhecimentos, né? E para que você faça uma escolha segura de prosseguir para o voo ou não, né? Show. Uma pergunta que eu tenho para te fazer, Cristian, é o seguinte: Manda. não falando só sobre a ANAC, mas todos os órgãos, né, de outros países também.
A grande Hum. maioria das pessoas, elas enxergam esses órgãos, né, vamos dizer órgãos, né? Esses órgãos de regulamentação, eles enxergam como coisa muito burocrática. Você que está do outro lado, que você tem para falar sobre isso? O que você diria sobre essa burocracia, vamos dizer assim? Assim, a ANAC, desde quando a gente começou, em 2007, 2008, que foram quando os primeiros servidores do primeiro concurso entraram, para hoje, eu acho que a ANAC está com uma desburocratização muito acentuada. Antes precisar, principalmente antes da intervenção dos sistemas eletrônicos, né? Antes era tudo no papel, então precisava de muitos dias de coordenação. Hoje, né, a pessoa que trabalha no Rio de Janeiro, em São Paulo, manda para o chefe que está em Brasília, em questão de minutos as coisas já são aprovadas, né? Graças a Deus. Então, assim, com o Isso. tempo e com discussões, principalmente quando os gestores eles têm a delicadeza de contatar a gente, que está sempre em campo, né? Praticamente a gente vive viajando para atender todos os operadores da aviação brasileira. Sempre quando eles vão refazer, por exemplo, uma instrução suplementar, quando eles vão colocar um regulamento novo, eles abrem para a gente e a gente diz, ó, esse tipo de coisa aqui não é necessário. Esse tipo de coisa aqui é mais simples ele informar do que ele pedir uma autorização para fazer determinadas mudanças. E assim a gente vai tentando, né, colocar as sugestões para que até mesmo a regulamentação não seja algo que emperre a atividade. Eu acho que a agência, não, né, no meu ponto de vista, né, mas ela está de parabéns pela a celeridade com que consegue fazer todas as autorizações e certificações, né? Então, nos últimos anos, no meu ponto de vista, do ponto de vista do Christian, do CPF do Christian, eu tenho percebido que muitas pessoas têm achado a velocidade das decisões da ANAC Sim. de acordo com as necessidades da empresa. Eu nem falo a ANAC em si, eu falo a Christian, empresa, né? Falo todos os órgãos de regulamentação, né, de todo Uhum, o uhum. país, FAA, EASA, aqui é GACA, então assim, todas têm o seu meio, né, de como fazer, mas é mais que quem está de fora enxerga de um jeito, né? Quem está lá dentro enxerga de outro. Né? Pois é. Exatamente. eu corroboro com o que ele fala, Felipe, porque eu sou um pouquinho mais antigo, né? Como a gente estava falando. Hum, Então, assim, hoje eu vejo uma facilidade muito grande, principalmente pelos meios digitais, né? Uma revalidação de licença, um relatório que você precisa, um documento que você precisa, você consegue muito mais rápido. Isso daí eu acho que a ANAC ela evoluiu bastante nesse ponto aí. Ela tá bem à frente aí de muita gente. Tá bem legal. acredito. Com esses 25 anos aí de experiência que você tem, como que você mantém motivado para estar fazendo a sua instrução, para estar passando o seu conhecimento para os alunos? Ah, Felipe, é mais ou menos assim. É, a nossa motivação, de certa forma, é o sangue correndo nas veias, que tem muito de aviação nele, né? Quanto mais novidade vai aparecendo, mais a gente gosta disso, né? Mais a gente tem esses interesses de querer estudar e passar isso daí para o pessoal. E eu vejo isso que muitos colegas meus têm isso, né? Que entende que, por exemplo, estamos começando a ficar com um pouco menos de capacitação. Pô, vamos correr atrás disso, né? E aí corre atrás, de certa forma, institucional ou não, ou corre atrás sozinho, atrás dessas capacitações, e aí a gente coloca lá, a gente trabalha, né? Estuda para tentar cada vez mais passar alguma novidade para os nossos colegas e para o pessoal externo, né? Quando a gente ministra aulas para, por exemplo, credenciar examinadores e tudo mais. A minha motivação, em particular do Christian, eu acho que é aquela boa e velha, o bom e velho vício em atingir a meta do insight. Manja, por exemplo, quando tá um cara olhando assim para ti, ó. Aí daqui a pouco tu percebe, só olhando, ele nem te perguntou nada, mas ele tá com a cara assim. E aí tu entende que ele não tá entendendo daquela forma, aí você busca uma outra parte com exemplos práticos e tudo mais, aí ele passa a cara assim, né? Aquela visão de Entendi. né? Só isso
para um instrutor que gosta de dar instrução, para uma pessoa que gosta de dar entrevista, que gosta de responder jornalistas, que gosta de fazer essas coisas, né? Só assim, esse minúsculo momento do insight, para a gente ganha a nossa vida, né? Do tipo, nossa, não tinha pensado nisso, né? Aquela parte de, vou começar a agir assim agora. Ou, por exemplo, até de várias outras coisas, como, por exemplo, você vai lá, por exemplo, numa vigilância continuada de treinamento. Aí você percebe que o instrutor ele não se preparou bem. O primeiro voo foi muito ruim, esqueceu de ministrar algumas manobras que estavam lá no programa de treinamento e tudo mais. Aí tu chama a atenção dele. Cara, tu percebeu que assim, tu abriu o programa de treinamento agora e aí tu não preparou isso antes? Vamos tentar mudar isso daí para o segundo dia? Aí ele olha pra gente com aquela cara de, pô, tu tem razão. No segundo dia o cara deu uma estudada, criou um cenário mental de como é que ele vai decolar, para onde que ele vai, quais os movimentos, exercícios, manobras que ele vai fazer lá. Aí ele se aproxima, aí ele pensa, ó, aqui eu acho que cabe uma simulação de emergência, agora vamos fazer um pouso assim. Quando o cara monta o cenário na cabeça dele, aí o negócio fica fantástico, né? E é aí que tu percebe que se tu não acompanhasse o instrutor e não falasse para ele, ele não ia dar tem razão. Isso aí eu acho massa. Aguenta firme que eu acho que eu vou conseguir. Aí o cara vai lá e apresenta uma boa. Então a motivação é essa. A motivação é sempre aquele motivo de, pô, aprendi contigo, cara. Pô, obrigado. Né? E aí eu mesmo tenho que agradecer, pô, obrigado por ter assimilado. Obrigado por deixar eu entrar aí né, no cérebro, né, no seu modus operandi. Obrigado. Aí pronto, tudo funciona. Faz sentido. Legal. Ô, Christian, como Hum, falei, o tempo passa voando. Já estamos chegando aqui a 54 minutos e eu cara, tenho certeza que a gente tem muito assunto pela frente, nossa. porque história boa aqui não falta. Temos que conversar de Ô, novo, Christian, a pô. gente vai Tem que fazer a segunda, terceira. vamos fazer a segunda parte. Não tem, Bora, Felipe, pô. acho que a gente vai ter que sempre fazer parte 1 e parte 2, porque a gente vai embora. O que que acontece? Vamos entrar para a parte final agora, vamos te fazer algumas perguntas. Tá bom. E posso começar, Felipe? Posso, né? Claro. Não tô nem pedindo, né? Tô falando, já tô falando que vou Já falou que vai começar. começar, quem sou eu? Vou falar que Vamos lá. não. Isso aí, vamos lá. Ô, Christian, E aí? dentro da aviação, de toda a sua experiência, qual foi o seu maior desafio? Aquele que você fala assim, cara, esse daí, eu tenho um maior orgulho de ter participado, ou de ter feito, ou de ter vencido. Nossa. Cara, maior desafio, assim. É que, assim, sempre quando alguém me dá uma tarefa, né, eu tento fazer da melhor forma possível, né? Então, de certa forma, tudo que eu consigo apresentar, eu vou lá e faço. Tem vários. Eu vou falar só um que eu me lembrei agora que eu achei interessante, né? Que eu tive que me Uhum. desdobrar. Já falei aqui, por exemplo, em quão interessante foi meu último semestre da faculdade, foi um desafio. É, um desafio que realmente eu acho bastante interessante é que, assim, em 2020, como eu falei para vocês, eu tive o curso inicial de Phenom 300 que a ANAC me passou. Em 2020, a ANAC diz assim: ó, Cristian, sobrou aqui um curso de periódico de Phenom 300. Tu quer fazer? Aí eu falei: olha, o periódico, ele é um curso muito curto. E claro, ele é feito para pessoas que estão voando, né? Então, por isso que ele é até um pouco mais curto. E o que que tinha acontecido desde 2020 até aquele 2022? Eu fiz 3 cheques de Phenom apenas. Só 3. Então, eu não sabia se eu ia me dar bem em apenas 2 dias de simulador e o cheque, que normalmente é a extensão do curso periódico. Nossa senhora, aquilo foi um desafio, sabe? Sentei na cadeira do meu quarto do hotel ali em Guarulhos e fiquei fazendo voo mental, né? Fiquei, né? Fechei o olho, me gravei, né? Fiquei, Imagina. fazendo todas as circunstâncias, né? Sentado ali imaginando estar no voo. Nossa senhora, e olha, né? Eu pensava que eu ia tomar vários repasses, vários repasses. Pelo menos eu ia ficar mais um mês lá voando. Graças a Deus eu tomei só um, né? E aí, graças a Deus, ele foi lá e me mandou pro chat. Até o instrutor, né? Ele tava junto, o instrutor que me deu um repasse, ele olhou assim: Ué, o que que aconteceu, cara? Que tu fez?
do teu último voo que tava bem complicado, agora esse daqui que saiu tudo bem, ô velho. Foi um desafio e tanto que eu, né, fechei o olho. Não, agora vai, velho, agora vai. E eu fui lá e consegui checar, graças a Deus. Então, um pequeno exemplo aí de um desafio interessante aí que apareceu pra gente. Legal. E nesses 25 anos aí de trajetória, de muito sucesso, qual foi seu maior professor? Quem que te inspirou até Ah, hoje? velho, excelente. Eu posso falar muitos nomes aqui importantes para minha carreira, por exemplo, o grande comandante Tito Walker, que é um dos mais antigos, com mais horas de voo lá da ANAC, já está aposentado há algum tempo, mas ele foi um dos poucos muito mais velhos, com muito mais experiência do que os novos, que, né, gostaria de estar junto com a gente. Mas eu acho, velho, que o principal ensinamento foi quando eu recebi não. Acho que o melhor professor é esse, né? Porque assim, meu pai um dia, né, meu grande pai Sérgio de Voisin, ele falou assim pra mim, velho, não a forma mais contundente de tu aprender alguma coisa é dando de cara na parede. Não é a forma mais inteligente, mas se tu der de cara da parede, eu tenho certeza absoluta que tu não vai mais querer fazer isso, né? Então assim, seja pela pouca idade, pela pouca experiência, várias vezes eu recebi não lá dentro. Não, isso aqui não tá na hora, não, isso Uhum. daqui não tá bom, não, não, não e não. Todas essas partes parece que assim eu fui forjado a tentar me reinventar em todas essas vezes, né? E eu acho que eu só sou o Christian de hoje, só sou o comandante de voa de hoje, justamente por causa de todas essas reinvenções que eu tive que ter para seguir à frente na minha carreira. Claro, agradeço a todo mundo que me apoiou, a todo mundo que fez com que as coisas que eu gostaria que dessem certo dessem, mas, por incrível que pareça, todas as coisas que não deram certo me ensinaram muito, profundamente, e como meu grande pai me falou, contundentemente. Então, uma salva de palmas aos nãos da vida. Exatamente. Christian, o que que a aviação representa na sua vida? Nossa, eu acho que tinha que trocar essa pergunta para o que a vida representa com a aviação, né? Boa! Como é a vida com a aviação? Assim, a aviação, isso é uma coisa que eu até gostaria de deixar para os ouvintes, né? Até numa mensagem de finalização, é que, cara, a aviação é um negócio assim que é um casamento íntimo. Normalmente, quem está na aviação é muito solitário, é uma profissão muito só, né? É você e a aviação de mãos dadas. Você fica mais tempo na aviação do que com a família, fica mais tempo na aviação do que com os filhos, fica mais tempo na aviação do que com os amigos, fica mais tempo na aviação do que os próprios colegas. Então, assim, antes de escolher essa profissão, você tem que verificar se a sua esposa vai entender, se os seus filhos vão entender, se a sua família, se todo mundo que está na sua volta vai entender isso. Porque realmente é uma profissão que ela te cobra muito. E justamente porque você vai se apaixonar por ela, pode ser que ela transforme a sua vida, né? Então, assim, Hum. é, a aviação, para mim, é o meu modus operandi de respirar. Se eu fico muito tempo sem, por exemplo, numas férias extensas e tudo mais, agora eu vou ter filho, depois eu falo sobre isso, mas pelas extensões que eu vou ficar de férias e cuidando das crianças, vai ser muito interessante assim a falta que estar livre, né, sustentado por um equipamento mais pesado que o ar, ela te dá. Então você respira diferente, você tem ideias diferentes, a sua consciência expande. Então, eu acho que a aviação na vida de um aeronauta, ou mesmo de um mecânico, ou de uma pessoa da parte administrativa da aviação, ela ocupa muito e prazerosamente a sua vida. Então, prepare-se, não é fácil, mas né, se você se dá bem com ela, né, se você se dá bem com a aviação vai te recompensar muito. E não é só com dinheiro, não. Uhum. Vai te recompensar com você deitar no travesseiro à noite com um sorriso, dizendo: Eu consegui. Muito obrigado. Top.
pegando esse gancho aí, qual conselho você daria para quem está começando hoje? Que seja de qualquer área da aviação, que queira entrar na aviação. Ah, essa pergunta é legal. Felipe, eu responderia assim. Principalmente no início da aviação, você tem que ter uma coisa chamada resiliência. Você vai ouvir não pra caramba, meu querido. Esses nãos, eles podem deixar você chateado, incomodado, triste, pensando, pô, olha a quantidade de dinheiro, quantidade de tempo, quantidade de relacionamentos que eu perdi, seja com família, esposa, namorado, namorada, marido, sei lá, por causa dela, né? Então, o sonho ele tem que ser alcançado de forma resiliente. Mas é lindo, cara. É lindo, vale a pena. Mantenha-se sempre no foco. Por isso que eu digo, tem muitos amigos, muitos parentes, inclusive, que diz gostaria muito de entrar na aviação. Para mim, a aviação é apaixonante. E eu respondo, é mesmo. Ela cobra, mas vai atrás. Não desista. E eu digo não desista em vários aspectos. A aviação não é como uma associação de advogados, uma sociedade de advogados, que em uma cidade tem várias. Se tu não conseguir emprego num, você tem outro. Não, a aviação é mais difícil. Você tem que pegar carona de graça, você tem que trabalhar, você tem que lavar a aeronave, você tem que ajudar a empurrar a aeronave e tudo mais, até você Exato. conseguir a sua primeira promoção, na sua primeira vaga na aviação. Depois o negócio vai devagarzinho. Aí, quando mal você se dá por conta, a roda já começou a girar. Muitas pessoas estão ligando para ti para você resolver alguma coisa. Daqui a pouco você tem o seu networking bem estabelecido e aí a sua aviação vai voar, né? Então, tenha resiliência, tenha persistência. Eu sei que durante esse processo você vai ter muita dor, muita solidão, muito descontentamento. Faz parte. Todo mundo já passou por isso. Mantenha-se firme que tudo vai dar certo, Top. Exatamente. Rapaz, você tá falando, passa assim, ó, milhões de coisas na nossa cabeça, né? Porque né? a gente vive isso tudo. E só assim, complementando, né? E você acaba entrando por uma grande família, né? É difícil você entrar. Mas quando Exato. você consegue entrar, e é aquela família que vai te fazer dormir às vezes chateado, mas você vai acordar feliz para ver de novo. Às vezes você vai dormir feliz e vai acordar chateado. Às vezes você não vai conseguir dormir. E assim, não sai do nosso organismo, né? Né? E A é legal, né, vida. Felipe? Porque a gente tá. Pode falar, por favor. Oi, não, desculpa atrapalhar, é que a aviação, assim como a vida, eu acho, né? Ela é uma repetição das coisas, né? Eu sempre me lembro É? no meu ensino fundamental. Tinha lá o inteligente, o nerd, tinha o vagabundo, tinha o cara que dormia, tinha o cara que chegava atrasado, tinha o cara que não sabia nada, mas quer pagar uma de sabe tudo. Cara, você vai para trabalhar e você vê exatamente a mesma coisa. Na aviação As não é mesmas coisas. diferente, né? Então, segue que magicamente você vai compreender. Às vezes fica difícil compreender, pô, por que que chamaram aquele cara que tem menos capacidade do que eu e tal? Calma. É. Você mesmo vai se responder. Aguenta só um pouquinho, Eu costumo falar que a aviação não decepciona, né? Ela não vai né? decepcionar. Você pode ter certeza que ela não vai decepcionar. E só para complementar isso que você falou mais uma vez, eu tô aqui fora tem 5 anos, né? A Olha gente está aí. trabalhando aqui fora. Eu tô fora faz 5 anos. Christian, exatamente a mesma coisa. Não muda nada. Até as pessoas você identifica. Tem um cara que tu olha e tu fala assim, rapaz, olha o Christian ali. Olha o Felipe aqui. Olha o fulano aqui trabalhando. A mesma coisa, só muda o idioma. Só muda o idioma. É impressionante, assim. É universal e muito gratificante. Christian, a gente tem uma pequena tradição, vamos dizer assim. Todos os nossos Oba. convidados, a gente pede a indicação de mais um ou dois nomes, ou quantos quiser, para a gente poder estar batendo esse papo, contando a história, tendo essa conversa legal aqui. Se você se sentir à vontade e tiver alguém em mente, quiser fazer a indicação, a gente vai ficar muito grato. Se não, Ó. também não tem problema nenhum. Não, eu penso depois, é tanta gente, né? Como eu te disse, Isso. cara que a gente fez exame há poucos é, anos atrás, o cara se lembra da gente, mas a gente não se lembra. Então, Não, né, show. vou fazer indicação no tempo adequado, tenha Show. certeza. Tá ótimo, sem problema. Felipe, quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, cara, acho que é isso mesmo. A gente que, pelo que ele foi falando ali, foi passando filme na minha cabeça, tudo que eu vivi até onde eu tô, né? Então, É louco, assim, né? e principalmente essa parte que a gente é muito só, e realmente a gente é muito só. Eu, há um mês atrás, meu filho nasceu, né? Meu segundo filho. Tem que sair para vir trabalhar, ficar 42 dias fora. Então, assim, não é fácil, não é fácil para ninguém, cara, mas a vitória, quando vem, cara, é gostoso demais. Então vale a pena, né? Só complementando o que você falou lá. Uhum. Vale a pena demais o esforço. Vale. Eu comecei por causa do Murilo, ele que me incentivou muito. Então, cara, Ah, eu sou muito grato a tudo que eu passei, sabe? Os momentos ruins, os momentos bons, sabe? Aquele momento que você chorava. Chorei muito de raiva, que tinha hora que dava vontade de esgoelar alguém lá e tal. Mas, cara, tudo isso serviu como aprendizado. Então, assim, a aviação, igual você falou, é sensacional. E já aproveitando aqui, ô Cris, te agradecer, cara. Muito obrigado pela sua participação. Foi um uhum. bate-papo maravilhoso. Espero que a gente possa fazer Legal. mais um outro bate-papo aí, se conhecer pessoalmente o dia. A gente está devendo as Pô, visitas do pessoal que a gente entrevistou também de Brasília. Às vezes a gente encontra aí, faz a reunião, pô. toma um café, a galera junta aí, almoça. E, cara, só agradecer mesmo. Obrigado por tudo que você falou aí. Foi sensacional, sua experiência. Parabéns pelo seu trabalho. Papai do Céu te ilumine sempre aí, que você continue Que assim seja. crescendo e crescendo mais aí, tá bom? Obrigado mesmo. Posso agradecer? Claro, fica à vontade. Opa! Pô, Felipe Murilo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, né? Recebi já a informação que vocês dois são gente boa demais, por isso que, ó, cerveja por minha conta quando a gente se Opa, encontrar. Vocês opa, há um são gente motivo boa aí. Vamos! demais. Há um motivo aí. Ademais, agradeço muito, muito a minha família, principalmente a minha esposa, Raquel de Voazan, que vai me dar meus dois filhos gêmeos, né? Uau, A Que Beatriz e legal, o parabéns, Jordan. cara. Que preparem. assim seja. Não, com certeza. Já Muito estamos bom, nessa preparação. Daqui a alguns meses eles chegam. muito bom. Gostaria de agradecer a todos os irmãos da Estrela de Brasília. Gostaria de agradecer a todos os irmãos da Fraternidade Rosa da Vida. Gostaria de agradecer a todos os meus amigos e todo mundo da Vila do IAPI, lá de Porto Alegre. Sem vocês, nada disso aqui seria possível. E agradeço realmente a Deus, ao grande arquiteto do universo, por tudo isso que nos Amém. tem representado. Obrigado por vocês. Top. Exatamente. Christian, brigadão. Até a próxima. Felipe, um abraço aí. Até a próxima. Abraço. Valeu, gente. Obrigado, hein?